Índia tem novo recorde de mortes por Covid e supera 250 mil óbitos. País também chegou ao 21º dia consecutivo com mais de 300 mil novos casos confirmados. Pandemia agora se espalha pelo vasto interior rural da Índia, que concentra 2/3 da população. A Índia registrou um novo recorde diário de mortes por Covid-19 nesta quarta-feira, 12, e superou a marca de 250 mil vítimas do novo coronavírus desde o início da pandemia. Foram 4.205 óbitos nas últimas 24 horas, o que eleva o total de vítimas para 254 mil, e mais 348.421 novos casos, fazendo o número de infectados passar de 23,3 milhões, segundo o governo indiano. É o 21º dia consecutivo com mais de 300 mil novos casos. Leia também. Mas, apesar dos números astronômicos, há fortes indícios de subnotificação, sobretudo de mortes. Especialistas acreditam que os números reais podem ser de 5 a 10 vezes maiores. O segundo país mais populoso do mundo, com mais de 1,3 bilhão de habitantes, sofre há mais de um mês com hospitais abarrotados e crematórios que não conseguem atender ao volume de corpos. Para piorar, a pandemia agora se espalha pelo vasto interior rural do país, que concentra 2/3 da população, e há uma crescente preocupação mundial com a variante indiana, veja no vídeo abaixo. A pandemia parece estar atingindo um platô nas grandes cidades, mas ainda faltam leitos, oxigênio e remédios nos hospitais, que não conseguem atender a demanda de pacientes. Pessoas morrem em casa ou dentro de ambulâncias, à espera de atendimento médico, e familiares são obrigados a pagar pelos suprimentos médicos e até pela lenha usada nos crematórios. Diversas cidades têm feito cremações em massa e até à noite, e o número de cerimônias sob os protocolos da Covid-19 são muito maiores do que o de vítimas dos balanços oficiais do governo. O número de mortes é muito maior do que revelam os dados oficiais, afirma Anand Ban, pesquisador independente de política de saúde e bioética. Mesmo um número 3 ou 4 vezes maior estaria subestimado. Na segunda-feira, 10 dezenas corpos foram encontrados no rio Ganges, perto da fronteira entre os estados de Bihar e Uttar Pradesh, 2 dos mais pobres do país. Moradores acreditam que eles foram jogados no rio porque crematórios estão lotados e muitos parentes não têm dinheiro para pagar pela madeira das piras funerárias. Quase 2/3 dos novos infectados em Uttar Pradesh são no interior, segundo dados do governo. O estado é o mais populoso da Índia e predominantemente rural. Esses estados mais pobres têm uma infraestrutura de saúde ainda pior do que a das grandes cidades, que estão há semanas em colapso. Mais da metade dos casos no estado de Maharashtra ocorreram em áreas rurais nesta semana, ante 1/3 há um mês. No estado de Gujarat, algumas pessoas têm ido a currais uma vez por semana para cobrir o corpo de esterco e urina de vaca, na esperança de que isso fortaleça a imunidade contra o coronavírus ou que possa ajudá-los a se recuperar da doença. Assista no vídeo abaixo. A vaca é sagrada no hinduísmo e um símbolo da vida e da terra. Durante séculos, os hindus usaram estrume de vaca em rituais religiosos por acreditar que o material tem propriedades terapêuticas. Em meio à prática, médicos se viram obrigados a alertar a população que espalhar estrume de vaca pelo corpo não protege contra a Covid-19 e que ainda há risco de contágio por outras doenças. Médicos e cientistas, na Índia e em outros países, alertam que tratamentos sem eficácia podem levar a uma falsa sensação de segurança em relação à pandemia e piorar a situação epidemiológica. O governo do primeiro-ministro Narendra Modi tem sido criticado por se negar a decretar um lockdown nacional, devido ao impacto econômico da medida, e ao mesmo tempo ter liberado festivais religiosos e comícios eleitorais que reuniram multidões.
O colapso sanitário do país também ocorre após o governo ter comemorado o fim da pandemia, em março, e não ter agido para minimizar o impacto da segunda onda do vírus. Sem uma decisão centralizada do governo, estados e municípios têm adotado medidas de restrição por conta própria, mas elas não têm sido suficientes para frear a escalada de casos e mortes. Veja também. Nesta quarta, o chefe da principal agência de saúde indiana, que é responsável pela resposta à pandemia no país, pediu que os bloqueios continuem por 6 a 8 semanas nas regiões mais afetadas. A declaração de Bauram Bhargava, chefe do Conselho Indiano de Pesquisa Médica, ICMR, é a primeira de um alto funcionário do governo sobre a duração dos lockdowns nesta segunda onda. Bhargava afirmou que as medidas de restrição devem permanecer em todos os distritos onde a taxa de infecção está acima de 10% dos testados para tentar controlar a disseminação da doença. Atualmente, 3/4 dos 718 distritos da Índia se enquadram no critério, inclusive grandes cidades como a capital, Nova Delhi, e os centros financeiro, Mumbai, e tecnológico, Bengaluru, do país.